a ideia que, de certa forma, a filosofia do mínimo vital já apontava a ideia de que o patrimônio mínimo deve ser considerado como sendo um aspecto de valorização da pessoa humana. Como assim, Pablito, o patrimônio mínimo como aspecto de valorização da pessoa humana? Perceba, o fato de o direito civil ter como pedra fundamental a pessoa não desconsidera o patrimônio. O patrimônio é tutelado pelo direito civil, sem dúvida. Você veja a parte especial do Código Civil, regula as relações obrigacionais, créditos e obrigações, as relações contratuais, as relações reais. Então, o patrimônio é regulado e tutelado pelo direito civil, o patrimônio privado, sem dúvida, sem dúvida. Mas o fato é que o direito civil e o jurista, obviamente, que o aplica, quando eu digo jurista, eu estou inserindo todos nós, profissionais do direito, o direito civil percebeu que a noção de patrimônio mínimo reforçaria essa ideia de valorização da pessoa humana. Pablito, o que significaria patrimônio mínimo? Qual seria a ideia básica a respeito disso? Nesse ponto eu faço uma justa homenagem a um dos maiores professores de direito civil do Brasil, o professor Luiz Edson Fachin, professor titular da Universidade Federal do Paraná, um dos homens mais brilhantes que conheci na minha vida. O professor Luiz Edson Fachin, quando foi avaliado no seu concurso para professor titular, ele elaborou uma tese que virou um livro. Eu considero esse livro, fica aqui a recomendação de pesquisa, meus amigos do coração, como sendo um dos principais livros, uma das principais obras de percepção da ideia do patrimônio mínimo e de personalização ou repersonalização do direito civil. Essa obra eu considero um marco na bibliografia nacional. O livro Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo, do professor Luiz Edson Fachin. E logo no início do livro, ele traz, minha amiga Lu, a ideia do que seria esse patrimônio mínimo, do que isso tem a ver com esse processo de valorização da pessoa humana, como pedra fundamental, como epicentro do direito civil. Logo no início da obra, está dito aqui, a presente tese defende a existência de uma garantia patrimonial mínima, inerente a toda pessoa humana, integrante da respectiva esfera jurídica individual, ao lado dos atributos pertinentes à própria condição humana. Então veja a ideia, ao lado dos direitos da personalidade, que são inerentes à condição humana, direito à vida, direito à honra, direito à vida privada, a noção de patrimônio mínimo é uma garantia fundamental, que se conecta com os direitos da personalidade, porque se você não dispõe de um patrimônio mínimo, você não terá vida digna. O que o professor Fachin aqui faz é, de certa maneira, estabelecer uma linha de interseção, um ponto de contato entre o âmbito dos direitos da personalidade e a noção de patrimônio mínimo. Porque se a pessoa não tiver o mínimo de patrimônio, ela não terá vida digna. E veja que eu evito dizer subsistir. Como assim, Pablito? Quando eu escrevo ou um artigo, ou um capítulo de livro, quando eu digo que a pessoa humana deve ter o mínimo para viver, eu sempre me policio para escrever ou dizer, a pessoa deve ter o mínimo de patrimônio para uma vida digna. Eu evito dizer subsistir, porque quem subsiste está abaixo da linha da dignidade. Quem subsiste ou sobrevive é náufrago, agarrando-se a uma tábua de salvação. O que o patrimônio mínimo quer é mais do que isso.